especiais, dias alegres. Não sei se para os irmãos também, creio que sim, porque temos tido mais cultos juntos, mais oportunidades de estarmos juntos, reunidos como igreja. E especialmente o coral, que ensaiou quase todos os dias. Os coristas estiveram aqui na igreja quase todos os dias. E cada ensaio é um culto a Deus também. Cada ensaio é um culto a Deus. Não é somente um encontro técnico, vamos dizer assim, né? Não é somente um encontro técnico para aprender, para aperfeiçoar músicas, para o coral cantar. E tivemos o culto de Natal, depois tivemos o culto de oração. Hoje estamos cultuando a Deus e amanhã também. E eu sei que para os crentes em Cristo cultuar a Deus assim juntos é motivo de grande alegria. Infelizmente, alguns irmãos pensam assim, poucos, mas alguns pensam assim, está tendo culto toda hora. Como se isso nos cansasse. Não. O crente se alegra com isso, o crente sente-se bem com isso, né? É uma alegria nós nos reunirmos aos domingos e nos outros dias também, quando podemos fazer isso. E os irmãos que estão aqui, que sentem essa alegria em cultuar o nosso Deus, né? São demonstração disso, de que o que eu estou falando é verdade. Cultuar a Deus para nós não é obrigação, é alegria, é motivo de prazer. Mas, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de João. Abram suas Bíblias. Nós vamos ler outros textos da palavra de Deus ao longo da meditação, ao longo da mensagem. Mas, inicialmente, vamos ler esse. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor Jesus aqui está ensinando que nós façamos os pedidos a Ele, que nós oremos em seu próprio nome. E Ele afirma que se nós fizermos isso, Ele nos responderá, Ele nos atenderá, se nós orarmos em seu nome. Está aqui, o próprio Senhor Jesus dizendo. Há pessoas que oram em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É algo assim um pouco sem sentido, até sem base bíblica, né? Que se ouve as pessoas fazendo na religião da maioria, e aí, sem reflexão, sem pensar, quando se convertem a Jesus, continuam com esse mesmo costume. Orar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Outros há
que parecem estar orando, confiando em seus próprios méritos. Não estou dizendo que confiem em seus próprios méritos, mas ao orar dão essa impressão, porque simplesmente, ao final da oração, dizem somente amém. A impressão que dá é que confiam em si mesmos, que podem ir à presença de Deus por si mesmos. E há outros que às vezes usam o nome de Jesus assim, sem nenhuma reflexão. Nós estudamos na escola bíblica dominical sobre o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E alguns às vezes parecem estar usando o nome de Jesus dessa forma. Alguns usam o nome de Jesus simplesmente como se fosse uma palavra mágica. Outros, ao final da oração, também dizem em nome de Jesus, amém, também porque aprenderam, porque se habituaram a fazer isso, sem saberem o porquê. Mas é importante nós entendermos, importante nós sabermos por que que o Senhor Jesus ensinou a orarmos em seu nome. Jesus ensinou isso. E por que que ele ensinou que nós devemos orar em seu nome? É interessante que o apóstolo Paulo também ensina que nós devemos agradecer as coisas a Deus em nome de Jesus. Então, tanto pedir como agradecer em nome de Jesus, orar em nome de Jesus. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 20, apóstolo Paulo ensinou o seguinte: sempre dando graças por tudo a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças por tudo a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que fazer isso em nome de Jesus? Por que orar em nome de Jesus? Em primeiro lugar, porque quando fazemos assim, nós expressamos a nossa confiança que Ele é o nosso único mediador. Quando oramos em nome de Jesus, nós expressamos a nossa confiança que Ele é o nosso mediador. Jesus tinha isso em mente quando nos deu essa ordem. Pedir a Ele em seu nome, para que o Pai seja glorificado nele. O que Jesus queria dizer para que o Pai seja glorificado nele? Ora, se nós estamos pedindo a Ele, é porque nós temos consciência de que Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Pai. Por isso ele diz, para que o Pai seja glorificado nele, Jesus. Nós estamos pedindo ao Pai, e estamos pedindo em nome de Jesus, porque confiamos que é Jesus Cristo quem nos leva a Deus. Jesus aqui também no Evangelho de João, nesse capítulo, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso mediador. Ele que nos leva a Deus. E quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos expressando essa nossa confiança. Hebreus, abram suas Bíblias, vamos ler mais a respeito disso. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus,
retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A palavra de Deus aqui deixa claro que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus. Quem era o sumo sacerdote? Na religião dos israelitas, na religião judaica, no Velho Testamento, no Velho Pacto, ele era responsável por levar as pessoas a Deus. E ele, uma vez por ano, ele ia à presença de Deus no chamado Santo dos Santos. Só ele entrava lá uma vez por ano, representando todo o povo. Aqui diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ao invés de penetrar somente naquele lugar, no Santo dos Santos, Jesus penetrou o próprio céu. Ele foi à presença de Deus. E como sacrifício ele ofereceu a si mesmo, lá na cruz. E a palavra de Deus aqui diz então que nós, por causa disso, pela mediação de Cristo, nós podemos ir à presença de Deus com toda a confiança para sermos socorridos por Deus, para acharmos a sua graça, para acharmos o seu favor. Jesus Cristo é o nosso mediador. É por causa da mediação de Cristo que nós podemos falar com Deus, que nós podemos ir à presença de Deus, sempre que necessário, sempre que desejarmos, podemos estar na presença de Deus em oração. Quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, nós estamos expressando essa confiança. Nós estamos lembrando a nós mesmos, estamos lembrando a nós próprios que nada somos, que é pela mediação de Cristo que nós vamos ao Pai. E estamos também anunciando aos outros, quando estamos orando em público e oramos em nome de Jesus, nós estamos anunciando aos outros também essa nossa confiança, essa nossa dependência do Senhor Jesus, quando oramos em nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus ensinou a orarmos em nome dEle, porque nós nos submetemos à autoridade dEle. O Senhor Jesus ensinou que nós devemos orar em nome dEle, porque nós nos submetemos à autoridade dEle. E declaramos isso também a quem estiver ouvindo a nossa oração. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Abram suas Bíblias, por favor. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Falando a respeito de Jesus, apóstolo Paulo diz o seguinte: também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo tenha preeminência.
Ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio de todas as coisas, o primogênito dentre os mortos. O que significa primogênito dentre os mortos? O primeiro a ressuscitar, glorificado, já com o corpo glorificado, celestial. E tudo isso para quê? Para que em tudo ele tenha preeminência. Abram também, por favor, Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler também, por favor, irmãos. Abram suas Bíblias, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é Senhor, Jesus tem toda a autoridade. Ele precisa ter preeminência na igreja. Em tudo ele deve ser exaltado, glorificado, em tudo sua autoridade deve ser reconhecida. Em tudo nós devemos ser submissos ao Senhor Jesus, inclusive quando oramos. Por isso que o Senhor Jesus falou: tudo que pedirdes em meu nome. Orar em nome de Jesus também expressa a nossa submissão ao Senhor Jesus. Meus irmãos, isso nos traz uma responsabilidade muito grande ao orarmos. Ao orarmos, nós não podemos pedir nada que o próprio Senhor Jesus não pediria. Ao orarmos, nós não podemos pedir nada que o próprio Senhor Jesus não pediria. Nós estamos orando em nome de quem? Em nome dele. Se oramos em nome dele, o que pedimos deve estar sempre de acordo com a vontade dele. Se oramos em nome dele, tudo que nós pedimos deve estar sob a autoridade dele. Então, quando nós estamos orando em nome de Jesus, nós também estamos, dessa forma, também manifestando a preeminência do Senhor Jesus, declarando isso, lembrando isso a nós próprios. Lembrando isso a nós próprios. Quando oramos em nome do Senhor Jesus, nós estamos lembrando a nós próprios que não temos mérito algum diante de Deus. Oramos em nome de Jesus, estamos lembrando a nós próprios que Ele é o nosso único mediador. Quando nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos lembrando também que nossos desejos, nossa vontade precisam estar completamente submissos ao Senhor Jesus, para que em nossas vidas Ele tenha a preeminência, para que nós estejamos de joelhos dobrados diante do Senhor Jesus. É interessante lembrar
que os primeiros cristãos faziam tudo em nome de Jesus. Nós vemos isso no livro de Atos. Os apóstolos curavam em nome de Jesus. Mas eles não sabiam que o poder era de Jesus? Sabiam. Por que eles tinham que falar, então, o nome de Jesus? Para que em tudo Jesus tivesse a preeminência, para que as outras pessoas soubessem também. Batizavam em nome de Jesus. Nós vemos isso no livro de Atos, inclusive no dia de Pentecostes, quando aquela multidão se converteu, a narrativa diz que foram batizados em nome de Senhor Jesus. E outros textos no livro de Atos, né, falando das pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. Há várias menções nas cartas de testemunho de Cristo sendo dado em nome do Senhor Jesus. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que tudo que fizermos, seja por ações ou por palavras, tudo seja feito em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos estar conscientes dessa preeminência de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos declarar essa preeminência de Cristo às outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos vivenciar esse senhorio, essa preeminência de Cristo. Nós precisamos viver isso em nossas vidas. E quando nós oramos em nome de Jesus, nós também estamos reconhecendo isso. E se estamos orando publicamente, nós também estamos declarando isso para as outras pessoas que nos ouvem. Por isso que o Senhor Jesus, então, ensinou, voltando aos 2 versículos que lemos no início, por isso que o Senhor Jesus ensinou: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome de Jesus, repito, não é simplesmente uma palavra mágica, mas devemos fazer uso de seu nome, lembrando-nos de que Ele é o nosso mediador, lembrando-nos de que Ele é o nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez.